alunos, tudo bom? A gente vai estar dando início a um novo conteúdo que é a ginástica e a gente vai começar com a nossa primeira aula hoje do tema, tá bom? Tranquilo? Bora lá? Mais em específico da ginástica, a gente vai estar conhecendo e compreendendo a ginástica rítmica. O que é ginástica rítmica? Quais fundamentos existem dentro da ginástica rítmica? Tá bom? O objetivo é que a gente, ao longo desse processo das aulas, experimente e recrie diferentes expressões corporais inseridas na ginástica, tá bom? Então, bora lá. Antes de dar início à nossa aula de hoje, eu tenho algumas orientações para estar trazendo para vocês, tá bom? A primeira é que a gente vai estar utilizando o material apostilado de vocês, a apostila, tá bom? Então, eu preciso que vocês façam a leitura das páginas 1, 2 e 3 do material de vocês lá do conteúdo ginástica, tá bom? Então, bora lá, tranquilo, concentrados. Vamos iniciar a nossa primeira aula do conteúdo ginástica. Então, bora lá, ginástica rítmica. O que eu posso compreender como sendo ginástica rítmica? Então, bora lá ler o conceito e eu comento em cima, tá bom? A ginástica rítmica, cuja a gente geralmente utiliza a sigla GR, então quando vocês escutarem a GR, vocês já sabem que a gente está falando da ginástica rítmica, certo? É uma modalidade competitiva. Olha aí, se ela é competitiva, então eu já sei que existem, competições de ginástica rítmica. E tem mais ainda, ela é uma modalidade olímpica, certo? Que combina de maneira harmoniosa os elementos corporais ginásticos e alguns acrobáticos, ou manejo dos aparelhos oficiais como bola, arco, massa, corda e fita, contextualizados e executados em um ritmo musical. Ó, então aqui já surgiu várias coisas para a gente compreender a ginástica rítmica. Eu já sei que ela vai ter inserida na realização, na execução dela, movimentos ginásticos. Que movimentos são esses? Bora relembrar. Saltar, girar, arremessar. Esses são alguns movimentos ginásticos e alguns acrobáticos. O que é a acrobacia? É quando eu faço a junção de vários movimentos ginásticos de forma harmoniosa, tá? Possuindo fases aérea, aterrissagem, e a gente vai estar compreendendo isso aí no decorrer das nossas aulas. E tem mais ainda, eu tenho aparelhos que eu utilizo na execução da ginástica rítmica. Que aparelhos são esses? São 5, né? Eu vou ter a bola, eu tenho o arco, eu tenho as massas, eu tenho a corda e eu tenho a fita. E tem mais um detalhe: a ginástica rítmica, ela é realizada coreograficamente e com um ritmo musical. Então, as apresentações são feitas com uma música ao fundo, certo? Ó, aqui a gente tem, as imagens dos aparelhos. Então, aqui no primeiro eu tenho as bolas, e essas bolas têm alguns detalhes que a gente vai ver, a gente vai falar de cada um desses aparelhos em específico. Eu tenho o arco, eu tenho as massas, a corda e a fita, tá bom? Então, bora primeiro falar da bola. Bola é um dos 5 aparelhos pertencentes à ginástica rítmica. Ela é composta de plástico,
ou borracha e suas dimensões variam em um diâmetro entre 18 a 20 centímetros, pesando pelo menos uns 40 gramas. A bola não pode ser de nenhuma hipótese na cor neutra, precisa ser colorida com cores chamativas para que chamem muita atenção de quem está vendo. Então, um detalhe dessa bola é que eu tenho que ter ela em cores vivas e cores chamativas. Para quê? Olha o exemplo dessa imagem que a gente está vendo aí. Olha lá as pessoas na arquibancada. E para que essas pessoas vejam essa bola se deslocando, sendo arremessada e tudo mais, ela precisa ter uma cor chamativa. Se ela tiver uma cor neutra, o público não vai muitas vezes conseguir perceber esse implemento, né, esse material se deslocando durante a apresentação, tá bom? O próximo aparelho que a gente vai conhecer é o arco. O arco é um objeto de plástico. Desde que não deforme durante o movimento, ele possui entre 80 e 90 centímetros de diâmetro e pesa cerca de 300 gramas. Deve ser rígido, sem se dobrar. O arco define um espaço e esse espaço é usado plenamente pela ginasta, que deve mover-se de acordo com o círculo formado. Então, um dos segundos aparelhos que a gente tem é o arco, que muito popularmente a gente conhece como o bambolê, né? Mas esse arco ele é feito de um material mais rígido para que ele não se dobre com facilidade, tá bom? Ó, o próximo aparelho é as massas. As massas semelhantes a balizas ou pinos de boliche são feitas de madeira ou plástico e devem ter entre 40 e 50 centímetros de comprimento e pesam pelo menos em torno ali de 170 gramas. A parte mais grossa é chamada de corpo e a parte mais afilada de pescoço, e é formada por uma esfera de 3 centímetros de diâmetro, que é denominada cabeça. Então, ó, nessa imagem que a gente está vendo, eu tenho um exemplo ali do aparelho massas, né, sendo utilizado pela ginasta em uma apresentação. E ele vai ter a ideia de um pino de boliche, sendo que ele, é claro, é um pouco mais alongado e fininho, tá bom? Então, esse aparelho que a gente está vendo aí são as massas. O próximo aparelho que a gente tem é a corda. A corda é um dos aparelhos usados na ginástica rítmica. Ela pode ser feita de cânhamo ou qualquer material sintético, desde que seja leve e flexível. Seu tamanho é proporcional à altura da ginasta. Ó. Então, aqui eu não tenho um parâmetro de comprimento, de peso específico. Ele tem que ser proporcional à altura da ginasta. Esse aparelho possui também nós nas extremidades, não podendo apresentar empunhaduras de madeira. As extremidades da corda podem ser recobertas com material aderente. O aparelho pode ser uniforme ou ser gradualmente mais espesso na parte central. Então, ele vai ter o comprimento dele de acordo com o tamanho da ginástica, tá? E ele vai geralmente ser mais espesso na parte central, tá bom? O último aparelho que a gente vai ver hoje é a fita. A fita é considerada o aparelho mais plástico e característico da ginasta. A fita pode ser de cetim ou outro material semelhante, desde que não engomado. Seu peso não deve ultrapassar 35 gramas e deve ter no máximo 4 a 6 centímetros de largura e 6 metros de comprimento para ginastas de nível adulto. Então, a fita é um dos aparelhos mais plásticos, né, pela mobilidade, pelo movimento que ela produz, né, quando ela é lançada ali, quando ela está na fase aérea. Então, bora lá para um conceito
em torno da ginástica. Conforme Gaio 2007, a história da ginástica rítmica teve influência de 4 correntes: dança, música, teatro e pedagogia. Apesar de terem trajetórias próprias, de alguma maneira acrescentam à ginástica rítmica características que foram de suma importância para o seu desenvolvimento. Então, eu consigo perceber que a ginástica rítmica, ela além de apresentar os fundamentos básicos da ginástica, a gente viu ali nas imagens que eu coloquei que durante a utilização dos aparelhos, esses aparelhos eles são utilizados, mas dentro da realização dos movimentos da ginástica, dos fundamentos da ginástica. E eu tenho uma coreografia. E a minha apresentação é construída em torno de uma música. Então ela está muito relacionada com a dança, com a música, com o teatro, com a interpretação, tá bom? Então, por hoje a gente encerra aqui essa nossa aula, tá bom? Eu estou deixando aqui 2 links para vocês estarem estudando mais, conhecendo mais a ginástica rítmica, vendo como é uma apresentação. Hoje a gente falou um pouquinho sobre os aparelhos da ginástica e a gente vai estar dando sequência aos nossos estudos na próxima aula, tá bom? Até mais! Tudo de bom para vocês. Tchauzinho, gente. A sua aula continua no próximo vídeo.